Luiz. Tranquilo ou não? Tranquilo? Viviane, Tudo bem? e aí? Tudo certo? Bom, Tudo certo. E aí, como é que vocês estão? Bem, graças a Deus. Ainda bem, né? Tá começando a ficar mais frio, né? tá. Mas não tá fazendo tanto frio, né? Ainda Ano não. passado tava Ainda- mais nessa época. É isso que me preocupa, ainda não. Por enquanto. Enfim, independente da estação, mais um vídeo para vocês do Expressa Inspira. É esse quadro que lá no começo a gente decidiu trocar uma ideia e ver o que ia sair, né? E É legal o depois programa. eu intitulei como uma prova de fogo, né? Porque sempre que a gente trouxe alguém novo aqui, era uma prova de fogo para a pessoa, porque ela ia tratar de um assunto que às vezes é um desafio, às vezes ela ia tratar de um assunto que ela não estava preparada e aí ela conseguiu acertar algum ponto aí interessante. E a gente continua até hoje e tem pouco conteúdo ainda para a gente fazer, né? Então, vou meter marcha. E independente do dia, do horário que você esteja vendo esse vídeo, representa a gente aí, curte o vídeo, comenta, se inscreve, ativa o sininho. E se não der tempo de você assistir a gente, você pode escutar. ouvir a gente. Então, o link das redes estão todos aqui. Então, vamos adiante, Rafa. Bora Claro, lá. contemplado. Hoje vai ser eu. Ah, finalmente. Bora lá. Vamos pegar um aí aleatório. Eu errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. Em 26 oportunidades, confiaram em mim para fazer o arremesso da vitória e eu errei. Eu falhei muitas e muitas vezes na minha vida. E é por isso que tenho sucesso. Michael Jordan. Esse cara é bom. Erros, obstáculos, dificuldades. Fracassos fazem parte da vida. Não há problema algum quanto a isso. Reinvente-se, supere-se, desafie-se. O que você precisa fazer para que seus resultados mudem? Já gostei. Interessante. Porque na época que esse cara aí tava jogando, tava no auge dele, todo mundo falava que ele era superestimado, né? Que ele era muito narcisista, muito arrogante. Sendo que, na verdade, ele fazia isso aí para as pessoas não verem as falhas dele, né? Sim, Verem que ele é um cara confiante, que ele é alguém que estava à frente, né? É um líder, né? Na verdade. E quando ele cita isso, a gente percebe que, tipo assim, se a gente não usar o erro como uma mola, né? A gente não usar o erro como parte do nosso esforço, a gente não vai conseguir alcançar os números, né? Não vai conseguir mudar o nosso resultado, né? Então, a partir do momento que o erro faz parte da nossa caminhada aí, né? Algo que a gente pode usar como artimanha para conseguir desenhar outra estratégia, é algo muito interessante e que faz total sentido para a gente melhorar qualquer aspecto da nossa vivência aí. sabe o que acontece, cara? Eu vejo, eu vou falar no sentido do esporte, mas vale para nossa vida como um todo, né? Quando eu era criança, quando a gente assistia qualquer tipo de jogo de futebol, vôlei, qualquer tipo de esporte, quando acontecia certas situações, então, por exemplo, você assistia lá um Romário da vida, um Bebeto, você assistia um Ronaldinho, cara, a bola caía no pé dos caras, você já tinha um sentimento que ia fazer gol, Já sabia, porque os caras são bons. Hoje em dia, a gente perdeu um pouco desse sentimento. Você fica torcendo para outras coisas. Mas por quê? A globalização trouxe muita informação. Hoje o cara vai cobrar um pênalti, ele tem o histórico do goleiro de quantas vezes o cara caiu para um lado e caiu para o outro. E antigamente você não tinha esse histórico. Você não conseguia assistir um cara jogar. Você não conseguia ter todos os dados possíveis. Hoje, com a globalização, com esse acesso à informação, com pessoas se preocupando em estatística, a gente consegue avançar mais rápido. A gente erra menos. A gente vai errar em habilidade, mas não por falta de conhecimento. Então, por exemplo, o cara vai chutar a bola no gol lá, ele vai treinar para fazer isso. Só que ele já tem as estatísticas. Cara, eu acerto mais aqui do que aqui, o goleiro cai mais para cá do que para cá.
cara alcança isso aqui mais do que aqui, ele vai entender o caminho. Só que também, da outra parte, é a mesma coisa. Então, como no esporte ele se torna mais difícil, hoje, se você vai assistir um jogo de futebol, tem menos gols. Ah, na vida também acontece assim. O acesso à informação vai trazendo os caminhos para eles ficarem mais difíceis. O que separa as pessoas hoje é as habilidades que elas têm. Não que antigamente não era, mas hoje é ainda mais. Só que fica abafado porque a gente está trabalhando em cima de uma média. Então, por exemplo, hoje a gente não consegue ter um espaço para ter um gênio, porque a massa trabalha para que o time seja uniforme. Quando tem alguém que se destaca, já estraga um pouco o rolê. Então, empresas, alguns núcleos de esporte, eles vão trabalhar muito mais o coletivo do que aquela pessoa que tem um diferencial. E normalmente essa pessoa já é o que tem um tipo de futebol. O cara, pô, o cara de base lá é extraordinário, o cara já é vendido e já é. Mas aí a gente volta para a questão do erro, né? A questão do erro, ele é fundamental. Aqui está bem explícito isso, só que quando eu penso nesse caminho, eu acredito que a palavra erro é muito forte. Faz parte da jornada, é um treinamento. Se você fazer o melhor com o que você tem, você não está fazendo errado. É. Você pode não ter o resultado que você espera, mas é um treinamento para você poder ser melhor. Para ressignificar essa palavra, né? Erro, Exatamente. dependendo do ponto de vista, ela é uma palavra pesada, né? Traz um certo fardo. Puxei ele de novo. Mas, na verdade, é o erro que leva à evolução. Sim. Então, não é necessariamente um erro, só faz parte do processo. E faz parte da vida de todo mundo, todo ser humano. Então, o erro não é tão errado assim, né? Poderíamos ressignificar isso. É engraçado, né? Porque errado hoje tem muitas vertentes, né? E às vezes as pessoas elas denominam errado quando alguém está fora de um molde, né? Quando alguém não segue algum molde, a pessoa está fazendo algo errado, está fazendo algo muito precipitado, né? Então, eu imagino assim, quanto menos molde a gente seguir, melhor, porque isso significa que a gente está seguindo o que a gente está defendendo, entendeu? Não o que a gente pensa que deve ser feito, porque a gente vai estar agradando a família, a gente vai estar agradando o pessoal da firma e por aí vai. Só que esse sempre é o principal, né? O que acontece, cara, na sua fala, ela é muito top e é isso também que eu defendo. Cada um tem que encontrar seu caminho. O problema é que normalmente as pessoas fazem isso sem se conhecer. Aí vai atropelando tudo. Cara, se você não se conhecer, se você não entender como é que você vai poder falar uma frase sem falar eu acho, talvez, de fato você chegar e falar assim, cara, eu estou fazendo isso para ter esse resultado. Você ser muito claro com você mesmo, você vai atropelar as coisas. A gente já falou sobre ética e a gente já falou sobre honra no mesmo dia. Sim. E eu falei que honra e ética, eles estão interligados e quem dita a regra é quem ganha a guerra. Certo ou errado, quem dita a regra é quem ganha a guerra. Então, por exemplo, a gente está debatendo um assunto aqui que vai ser um podcast, está falando de aborto. Quem dita a regra, quem ganhou a guerra. É disso. E depois isso vai virar certo ou errado. Mesmo que a gente pense de forma diferente. Não é porque eu penso diferente, não é porque eu tenho embasamento teórico, não é porque eu consigo sustentar uma afirmação que ela vai ser uma verdade ou não para a sociedade. E aí entra essa questão do erro, né? Quando as regras são bem definidas, por isso que eu trouxe o exemplo do esporte, você só marca um gol quando a bola passa da linha, cara. E se não tiver impedido, né? Mas quando a bola passa da linha, é gol. Então as regras estão bem definidas. Aí você consegue falar assim, pô, eu chutei para fora. Aí tá muito nítido que você não alcançou o seu objetivo. Mas e na vida? As regras não estão tão nítidas assim. As verdades que a gente segue não são tão verdades assim. A evolução que a gente está passando, as nossas regras não estão acompanhando
a evolução. Então a gente está acabando criando coisas, pensando em coisas, vivendo coisas que nem sempre são a verdade que a gente deveria estar vivendo. E se a gente for pautar mesmo em cima das regras aí, acaba que, pessoalmente falando, a gente se atrasa, né? A Tanto gente que pira e perde a personalidade, vai né? Se você faltando for informação. seguir toda a regra. Não tem como você ditar uma regra para a humanidade, porque a gente é muito diferente um do outro. Eu vou dar um exemplo simples e um exemplo que todo mundo já errou. Eu aposto em vocês que não teve uma pessoa que não passou de 30 por hora num veículo na rua. Existe uma regra. Você andar 30 por hora. Alguns lugares você pode andar mais. Mas não você tá andando 30. Você vai andar só em 30. Se estiver no centro, né? Se estiver na rua, de verdade mesmo. Você entendeu, cara? As regras são feitas para você ter uma noção, para você entender o perigo que você está correndo. E você tem que adaptar elas conforme você está olhando a sua necessidade. Que nem a gente discutir. Matar é certo ou errado? Eticamente falando, é errado. E é um valor muito importante que tem que ser incutido dentro da vida das pessoas. Tem que ser trabalhado dentro da vida das pessoas. Mas aí, se você pegar essa regra e aplicar para tudo, você fala assim, pô, então policial, ou O então o cara é bandido. ético. Então, tipo, esse tipo de coisa tem que ser debatido. Há situações e situações. Nada é histórico, tudo tem Nada. uma Não história. tem como ditar uma regra, né? Tudo é Exatamente. situação. A regra, ela existe para manter um caminho de integridade mental para que a sociedade consiga avançar. É um norte. Só que muitas vezes a gente é penalizado por isso. Por pessoas que querem defender aquilo como se fosse o. Para quem quer entender mais sobre isso, assiste Matrix. Será que dentro da Matrix existe outra Matrix? Nossa. Sempre será uma dúvida, né? Mas, enfim, vocês acreditam que a regra pode fazer com que a pessoa perca, igual você falou, perca a vivência dela, a Personalidade. personalidade? Cara, eu acredito que não. Mas não é para todos os casos também. Tudo depende. É complexo. Porque vai muito vai muito da história de vida de cada Mas um. a regra, ela tá ditando o que é certo e o que é errado, concorda? Uhum. E aí? Voltando ao aborto. Se for dito que pode, então é certo. E E aí, se aí, você for pela regra, cadê a tua personalidade ali? Se você for contra. então, Entende como não dá para levar o pé da mas é aí que letra? tá a grande sacada. Se você for contra e você não falar nada para ninguém, mas se você só agir, você vai ter. Porque também tem aquele grupo de pessoas que não se opõe, tipo assim, que resolver, eu sou a favor do que for resolvido ali. Porque De não é verdade não importante pra tem mim. a personalidade, né? Tipo, tanto faz. Por isso que eu falo, se você for seguir regra, você perde sua personalidade. Porque tem pessoas que nem têm mesmo, né? Eu vou dar um Uma exemplo. opinião formada e falar, o que for resolvido, eu apoio. Eu sou homem, eu não vou ter uma criança, tipo, eu não vou carregar uma criança. Teoricamente, para mim, é indiferente se vai poder ou se não vai poder, porque não é uma escolha que eu vou fazer. Engraçado que é indiferente para quem não passa por isso, ou seja, a Sim, maioria da sim, população. mas quando eu E as falo. pessoas se intrometem Então, tanto, né? mas quando a gente fala que não é indiferente, mas isso não significa que a gente não vai carregar toda uma dor, porque pessoas vão sofrer com isso, e pessoas vão se ligar com isso, e pessoas vão estar no meu convívio. Então, a gente apoiar ou não vai fazer diferença nisso. Em algum grau, né? Em algum grau, sim. Por isso que é importante a gente se inteirar, a gente entender o movimento, entender por onde que você vai fazer seu trabalho. Eu sou uma pessoa que sempre gosto de deixar as coisas na mão das pessoas. Mas você precisa de regras para poder fazer isso acontecer. Por isso que eu falo que é situacional. Há situações e há situações. Há situações que você faz e há situações que você não faz. Então, Eu sou muito a favor disso. dando um exemplo, né? Não dá para tomar Culturalmente partido. falando, vou pegar o exemplo do aborto para poder falar. Um índio, em algumas tribos, quando nasce uma criança que tem algum tipo de deformidade, algum tipo de, na visão deles, algum tipo de defeito, eles abrem um buraco em terra e acabou. E é isso aí. Para eles é comum. Para eles é isso e tá tudo certo. Durante muito tempo, a gente também viu dessa forma.
Se a gente pegar 300 anos, 400 anos atrás, se a gente conversar com avós ou bisavós que a gente tem vivos ainda, vai falar, naquela época ela nascia, morria, fala, isso aqui não deu certo, vamos fazer outro. E segue o jogo. Manja, era disso, cara. As pessoas eram vistas de uma outra forma. Hoje que a gente está mais organizado, então a gente precisa ter regras mais organizadas para poder fazer o negócio andar de uma certa forma. Porque se a sociedade perder alguns princípios, aí vira uma zona. Porque a maior parte da sociedade não se conhece o suficiente. Não se conhece o suficiente. O que antigamente fazia a gente se conhecer era a necessidade da gente poder caçar. Então, era eminente. Se você não colocasse a mão na massa, você não ia É um instinto de comer. sobrevivência, né? E isso faz você se conhecer porque você se conecta com a natureza de uma forma muito mais intensa. Quando você vai afastando essa conectividade, automaticamente você se torna uma pessoa que vai dar valores e prioridade para as outras coisas. Ou seja, quando a gente não encara as coisas com tamanha responsabilidade, a gente perde o senso de autoconhecimento também. É isso aí. Por quê? Porque o sentimento ele vai estar envolvido em outras experiências que não aquela que está ligada intimamente com você. E a gente vai vivendo automático, né? Então, por exemplo, antigamente o trabalho era você se sobreviver. Hoje o trabalho, ele continua sendo a mesma frase, você sobreviver. Só que ele é executado de uma outra forma. Por exemplo, teoricamente, tá? Hoje, a nossa sociedade, teoricamente, ninguém vai morrer por causa de fome. Você sempre vai ter algum aspecto governamental, ou alguma entidade, ou pessoas que vão te ajudar. Há pessoas que colocam em vulnerabilidade, que nem um andarilho ou alguém assim, mas ele sempre vai dar um jeito de arrumar uma comida e comer. Mas não necessariamente ele precisa caçar, cara. Ele precisa entrar em contato com a natureza. Manja? Ó, isso aí faz uma diferença gigantesca. Porque o homem, a partir de pelo menos uns 10 anos atrás, ele pensou o seguinte: bom, eu tenho a tecnologia ao meu favor, então eu posso otimizar, eu posso deixar automático a maioria das coisas que eu faço. Então ele perde o contato com a natureza, ele para de comer comida saudável, ele para de se exercitar porque o lazer dele está no videogame, está no computador. E ele não precisa se relacionar porque tem inteligência artificial para fazer isso. E aí o cara ele não se conhece mais. Porque eu sempre falo isso, cara. O homem de 100 anos atrás, ele tinha que matar um animal para almoçar e jantar, ele tinha que carregar uma família nas costas, ele tinha que ser um líder, ele tinha que ser agressivo. E o homem hoje, ele não necessariamente é desse jeito, entendeu? O homem que ele realmente traz os princípios, o homem que se conhece de verdade, ele passa por cima de muitas coisas e em certas regras ele passa por cima e ele não perde a personalidade dele. E aí a sociedade encontra um erro, né? Porque às vezes o cara ele não faz tanta parte assim da sociedade, não é um homem que se atualiza, entendeu? Não é um homem que enxerga os princípios, né? Porque tem uma sociedade que enxerga os princípios diferente do que realmente é. Sim. E ele perde totalmente o senso da vida. Eu acredito fielmente nisso. E alguns dos erros que eu cometo às vezes, não ter tanto contato com a natureza, entendeu? Às vezes, ficar pregado na internet. Cara, isso eu não vejo nem isso como ruim. Eu dei esse exemplo mesmo para poder mostrar que as coisas estão mudando. Mas nós, enquanto pessoas, nós não estamos nos conhecendo o suficiente. Porque as coisas estão acontecendo tão rápido que a gente quer estar por dentro disso e a gente esquece da gente, É a essência. da essência. E a essência nos leva lá atrás, né? Se for parar para pensar, nos leva lá no primitivo, É isso de aí. modo geral. Sim, leva. Quer um exemplo? Um exemplo que todo mundo sofreu e as consequências ainda estão sendo trabalhadas e isso vai manchar ainda uma ou duas gerações. O Covid. O Covid mostrou para a sociedade que ninguém é invulnerabilidade. Ninguém é invulnerável. Todo mundo
correu um risco. Não importa se você tinha muita grana ou não, cara. Tinha gente que ficou isolado 100% do tempo porque tinha dinheiro e pegou. E pegou. Pegou por causa do alimento, pegou por causa do ar, pegou porque alguém encostou em alguém, que encostou em alguém, encostou na caneta que o cara pegou. Cara, não importa. Ninguém ficou invulnerável. Foi um lapso temporal, né? Mas não foi, cara. É mais uma vez o mundo mostrando pra gente que a gente precisa se conhecer mais. Esse é uma pegada. Cara, é uma coisa muito simples. Eu vejo o mundo como um organismo vivo. Quando eu falo mundo, eu tô falando de pessoas. Eu tô falando do, Sistema. de tudo. Estou O falando da ecossistema. terra, eu estou falando de natureza, estou falando de tudo. E ele se equilibra sozinho. Quando acontece alguma coisa, ele vai se equilibrando. Antes, a gente tinha mais guerras para poder diminuir o número de pessoas no mundo. E aí ele se equilibrava. Animais são extintos e aí vai embora, cara. Sempre aconteceu alguma coisa. E quando a gente abalar isso aí, vai acontecer alguma coisa, vai extinguir e até voltar ao normal. E Nunca a gente pensei está por esse lado, muito perto disso acontecer. mas faz sentido. Então, quando a gente atinge a natureza, a gente comete um erro, cara, a gente não vai pagar hoje, mas vai pagar em algum momento. Às vezes a gente vai antecipar algo que acontecer lá na frente, inevitavelmente. O mundo ele se recicla a cada X milhões de anos. Talvez ele vai se reciclar em 1 milhão de anos a menos. Não sei. Pode acontecer uma catástrofe, pode praticamente quase extinguir a gente no mundo. Um vulcão grande no mundo que explode, cara, pode criar uma camada aí de poeira, de CO2 e impedir o Sol de vir na Terra e, tipo, matar muita coisa. Cara, e as coisas que a gente faz atinge isso, cara. Isso vai tirar petróleo. Por mais que, cara, que tem toda uma tecnologia de você colocar água no lugar e tal, 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 tal. Cara, olha quantos tsunamis a gente teve por causa disso. Mexe com a Terra. Então, são erros que a sociedade comete que ela não entende o preço que ela vai pagar. Toda escolha tem um preço. E mesmo que a gente não participe de uma forma direta, mas a gente vai pagar o preço junto. O Covid é um exemplo. O Covid não é uma doença comum que foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Ela foi um experimento que deu errado e se espalhou para o mundo. Como a gente tem outros que já estão rolando por aí. Então, cara, são erros que a gente comete. Agora a pergunta é: será que a gente está aprendendo com esses erros? Eu acredito que sim. É aí que tá, Depende. é aí que tá Bom, a sacada, entendeu? Tá ligado? Por exemplo, hoje, se alguém fala assim, eu peguei Covid, na sua cabeça, você fala assim, já virou uma gripe comum. Cara, o mundo fez você enxergar assim. É. E já não é, e não é, cara. Você já parou pra pensar que tem muita gente, ó, depois que o Covid estourou, tem muito mais gente morrendo de câncer do que antes. E não é porque tem mais gente. Cara, o Covid, ele exacerbou muitas doenças que estavam ocultas. Sim, Acelerou, cara. sim. Então, se você já pegou, se você já tomou vacina, se você já se entrou em contato, você pode ser uma pessoa que pode desenvolver uma doença mais rápido que talvez você teria. Então, é desse tipo de coisa. A gente não tem Tem dados pessoas fazendo suficientes. tratamentos também até hoje pelas sequelas, né? É, por causa disso. Muitas sequelas. Então, o que acontece, cara? Eu vou voltar lá atrás, quando eu falei assim, ó, o jogador de futebol tem os dados e consegue trabalhar com os dados. Tem coisas que estão acontecendo agora que a gente não consegue ter todos os dados ainda. É, E a gente não consegue saber o que a gente vai fazer. Por isso que a gente vai errar muito. é. Até descobrir qual que é o Até caminho. evoluir e deixar de errar. É o que disso, a gente cara. tem hoje é fruto de vários erros segmentados, né? Isso aí. É isso aí. Que é aquilo, cara. Se você for voltar no tempo, for voltar no tempo, for voltar no tempo, você vai chegar no momento que tinha duas pessoas que aconteceu alguma coisa, que uma foi para lá, outra foi para cá, e tudo a merda aconteceu ali. Manja, Sim. se tivesse trabalho junto, ia ser uma outra sociedade. Mas como um foi para um lado, outro foi para o outro, B.O. A gente não vai saber porque não tinha registro histórico, mas aconteceu assim, cara. Quando dividiu, cada um pensa diferente, cada um vive numa situação diferente, cada um. E constrói a sociedade de uma forma diferente. É o clássico, né? Se existe um erro, é porque houve uma tentativa, Uma né? tentativa. Eu bato em duas teclas. Em duas teclas. A primeira, a gente tem dificuldade de aceitar quem a gente é.
Eu lutei muito. E eu vou falar isso porque assim, ó, eu vou dar esse exemplo agora. Se alguém chegar para mim e perguntar assim, ô, você é a favor ao movimento gay? E vou virar e falar assim, ó, não, porque eu não sou. Então não é uma luta que eu vou carregar. Mas eu respeito, porque eu me conheço, eu sei quem eu sou, e eu respeito o que a outra pessoa é. Se ela quer ser daquela forma, ela tem todo o direito do mundo e ela vai ter que ser feliz dentro daquilo que ela pode. Mas eu não sou a favor do movimento, porque eu não sou. Não faz sentido eu ir batalhar por aquele movimento. Isso é se conhecer. Mas eu não estou julgando o outro movimento, eu não estou falando que ele é errado. Sim. Eu estou falando que na minha vida ele Só não é faz sentido. desnecessário lutar essa guerra que não é tua. Então, esse é o primeiro ponto, cara. A gente não se conhece o suficiente para você se posicionar e não ser ofensivo com algo que é contra aquilo que a gente está fazendo. É contra, cara. Tipo, se você não é a favor do que eu sou, eu vou batalhar para que seja exterminado. Não, cara, não é assim que funciona. Então, a maior dificuldade é essa: é a gente se entender, se conhecer, nos aceitarmos do jeito que a gente é e trabalhar em cima disso. Buscar ser feliz com aquilo que a gente tem. Aí, outras pessoas têm que passar por outros caminhos para ela poder descobrir quem ela é e se aceitar, entender e fazer o movimento dela. A gente tem dificuldade de fazer essas duas coisas, de nos conhecermos e nos aceitarmos e aceitar o outro. Então, se você não fizer o primeiro caminho, logicamente você não vai fazer o segundo. Se você não conseguir se conhecer e se aceitar, muito menos você vai aceitar o outro. É. Por isso que existe uma briga muito grande entre classes, entre etnias, entre N outras coisas. Porque a pessoa não consegue se aceitar. Ela não consegue olhar no espelho e ter certeza do que ela é. Olhando ali, cara, fala, pô, é assim. E ela não consegue se aceitar. E aí, como é que ela vai aceitar o outro? É aí que tá a pegada, entendeu? Aí que tá a dificuldade. Por isso que eu sempre bato nessa tecla. Primeira coisa que você vai fazer é se conhecer. E quando você aprende a se conhecer, você começa a olhar para você e você começa a criar suas raízes de uma forma muito concreta, mas ao mesmo tempo de uma forma muito aberta para você poder conhecer mais coisas. O posicionamento diante da vida muda completamente, né? Muda Quando a gente se completamente. conhece. E é o que acontece. As experiências que a gente vive faz isso acontecer. Então, é o que eu estava comentando, né? Esse contato de você caçar para poder comer, ele foi substituído por você trabalhar numa empresa, trabalhar autônomo, trabalhar em alguma coisa. Se você não trabalhar, você não vai comer. É. Se você não trabalhar, você não vai crescer na vida. Então, você tem que ter habilidade para fazer uma roupa especial, alguma coisa, uma arma foi substituída e você tem um conhecimento para você poder fazer algo e ganhar dinheiro para você poder comprar isso. Então você não precisa mais saber de tudo ou ter pessoas ao seu redor que sabem de tudo. Você tem que viver em sociedade de uma forma mais harmônica para poder construir algo melhor. Só que, volta a falar, você tem que se conhecer. Então, se você pega pessoas que estão envolvidas em projetos super tops, cara, essas pessoas não entram nesses projetos se elas não se conhecerem. Porque ela tem que entender qual que é o papel dela dentro daquele caminho. Por que que antigamente você tinha pessoas que construíam coisas maravilhosas? Aí você fala assim para mim, não vou falar de pirâmide, mas eu vou falar, pô, você pega de uma estátua lá de 30, 40 metros que ficava num lugar. Cara, uma escultura perfeita. Foi a pessoa que fez. Por que que ficou tão perfeito? Por que que ficou tão bom? Por que que hoje a gente não consegue reproduzir? Porque a fé e a determinação daquela pessoa era tão grande que ela dedicou grande parte da vida dela naquilo. Fazer aquilo. E além do próprio autoconhecimento da pessoa, não tinha recurso suficiente, não tinha motivação de fora, né? Porque na época, por exemplo, que construíram a Estátua da Liberdade, foi há quase 100 anos atrás. E recurso era o mínimo, e conhecimento técnico era o mínimo também, e mesmo assim as pessoas fizeram, porque era aquilo que elas precisavam fazer, entendeu? Elas tinham fé que elas estavam construindo alguma coisa que ia representar algo maior. Então, isso fazer com que as pessoas fizessem muito só de acreditar, entendeu? Que elas poderiam Você fazer. pega um Stonehenge, você pega a época da galera dos gregos, cara, estátuas maravilhosas, esculturas maravilhosas.
monumentos gigantescos que a gente não tem explicação de como que a pessoa Cara, fez. tem até um meme rolando na internet que é assim, ó. Os ETs, eles entregaram a tecnologia para construir a pirâmide. Aí na hora que eles foram entregar o material para construir de uma vez só, o ser humano estava fazendo com as próprias mãos. Ou seja, o ser humano sempre pensa à frente, entendeu? A gente precisa de força, a gente precisa de fé para fazer isso aqui. E mesmo que ninguém acredite, mesmo que ninguém coloque a fé que a gente tem aqui, mas a gente vai fazer acontecer, entendeu? Então, isso aí foi diminuindo por conta que a pessoa hoje ela não tem esse espírito de se conhecer, de ser aberto à experiência, entendeu? De fazer o melhor. E o potencial ele fica guardado porque você não consegue fazer o melhor. Fica guardado, é verdade. Porque você tem muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo e se você vai dar atenção para outras coisas. E você para de acreditar naquilo que é essência para você. A gente volta no que é verdade, o que é mentira, o que é certo, o que é errado, eticamente falando ou não. Quando você pega essas épocas passadas, isso era muito claro. Você nascia, você entrava numa cultura, aquilo era endeusado e era a verdade absoluta. Então você acreditava em outro nível. Você existia por causa daquilo. É diferente. Não estou falando que é uma lavagem cerebral. Não é disso. Mas estou falando que é cultura. E a cultura faz as pessoas serem de uma certa forma. Infelizmente, a gente está pecando muito na nossa cultura hoje. O mundo ele está indo para um caminho onde vai virar algo único. Não tem como se manter do jeito que está. Vai existir algo que vai vir, superar e vai. Porque a gente não vai conseguir avançar se a gente não se unir. Eu estou falando em língua, eu estou falando em cultura, eu estou falando em tudo. Não vai ter como, cara. Não tem como. A globalização, a informação vai exigir que a gente trabalhe assim. Nem se for por uma catástrofe, mas vai exigir. O Covid foi uma delas. O mundo teve que se ajudar, independente se está em guerra ou não, para poder trabalhar com aquilo. E vai acontecer outras coisas que vai fazer a gente chegar nesse ponto. É inevitável, cara. São coisas que são inevitáveis. E a gente tem que se preparar para isso. Mesmo que não vai acontecer com a gente. Mas a mentalidade de você se conhecer, se posicionar, de você poder entender os erros do passado e não recometer eles, é muito importante. Tem duas formas básicas de você aprender. Ou você erra, ou você observa alguém errando. Não tem como você sair desse princípio. Obviamente que de tanto você fazer isso, você vai começar a projetar. Mas aí você é uma pessoa que tem experiência, uma pessoa que tem conhecimento. Se você começa do zero, ou você aprende errando, ou você aprende vendo alguém errar. Isso é um fato. Então, é a pergunta que fica para as pessoas e vocês, como é que vocês estão aprendendo? Qual é o Vocês seu estão formato? errando mais ou vocês estão vendo mais as pessoas errarem? É porque errar nem é tanto problema, o problema é persistir no erro, né? Exatamente. Infelizmente, às vezes a gente precisa tropeçar na mesma pedra várias vezes A para gente, conseguir a enxergar gente outra erra por cena. ignorância. Isso é um fato. Falta de conhecimento sobre Sim, aquele é. determinado É assunto. ignorância. A gente erra por causa disso. E a gente não vai enxergar o erro. E automaticamente a gente não vai aproveitar uma oportunidade porque a gente também não enxerga essa oportunidade. Por exemplo, já aconteceu comigo de eu praticar o falso sacrifício, né? Que é quando a gente finge que está dando o nosso melhor e a gente configura isso como, cara, eu tô errando muito, mas é porque faz parte. Quando na verdade não, eu só tô sendo preguiçoso o suficiente e eu não tô fazendo o que eu precisava para continuar acertando. E isso é complicado. A gente mente para a gente mesmo e acredita na própria mentira, se você não tiver Exato. autoconhecimento. Se você tiver autoconhecimento. E aí você Tiver não força. percebe que está procrastinando, que, né, que não está dando o seu melhor, tudo por falta de Esse conhecimento. é o único problema que existe em errar. Às vezes você vicia na sua desculpa, entendeu? De ter alguma coisa atrasando você, de ter alguma coisa que não está dando certo, mas no final a gente está com preguiça, no final a gente está negociando com a gente mesmo, entendeu? Isso é errado, entendeu? Você E atraso de meter as caras e errar porque faltou alguma coisa e abrir uma live, a live cair, isso aí acontece porque você está fazendo alguma coisa, você está caminhando para algum lugar. Isso aí é da humanidade, entendeu? A vida é movimento.
Então, se É isso você aí. está fazendo sua parte e ainda assim tem coisa acontecendo errada, é natural. Agora, se você está negligenciando algo e as coisas começam a embolar, é você que tem que se mexer Por ali, ou isso, mudar a rota, ou, né? por isso que eu comento. Quando você pega no passado, caçar era essencial. Você era obrigado a estar em movimento. Não tinha como você não estar em movimento. Hoje, por certas configurações da sociedade, existe um grande número de pessoas que perdeu esse estar em movimento. É. Você já não precisa estar em movimento tão rápido quanto antigamente. Você consegue procrastinar porque você tem comida. Ou você consegue entregar menos porque aquilo que você está recebendo já é o suficiente na sua cabeça. Suficiente. É disso, entende, cara? Eu acho que o nível do jogo está mostrando a diferença da sociedade. Por exemplo, até um tempo atrás, e ainda hoje é assim, mas não tanto, o quanto de dinheiro você tem é o que divide as classes. Hoje já não é tão mais assim, cara. Hoje o conhecimento sobre a internet, sobre você mesmo, sobre muitas coisas, até se você for um intermediário. Se você tiver um conhecimento de ser um intermediário, você já vai enriquecer e você já não precisa mais se preocupar com certas coisas. Ah, você é um vendedor na internet. Você pega uma veia boa, constrói um caminho e tal, e você vai se dar bem. Aí a pergunta é, e? Acho que esse I aí é o I mais top do mundo. Que nem eu conheço muitas pessoas, tem empresas. Aí o cara vai lá. Cara, o cara pô, monta um puta de um trampo, compra num cara e vende pro outro que faz isso aqui, que faz aquilo lá, que ganha dinheiro, que fica bem de vida, e eu viro pro cara aí. E aí você dá um I existencial na cabeça da pessoa. Aí a pessoa pira. Nossa. Por que que eu Eu fiz fiz isso? tudo isso para. Aí eu primeiro as pessoas que vai em academia. Ah, eu vou na academia, por quê? Para ter saúde. Para que você quer saúde? Para viver mais. Mas por que você quer viver mais? Qual é o sentido da vida? Ele só quer o que é mais imediato. Ele só enxerga aquilo que é bom para ele. Mas e o I fica. E muitas das vezes você está fazendo porque todo mundo faz, né? Isso aí. É a massa. Começa a correr, começa a ir na academia. Por isso que eu falo que o segundo ponto, que eu expliquei só o primeiro, né? O segundo ponto é a questão do propósito. Se conhecer é você se conectar com o propósito, você entender por que você acorda, você entender por que você está fazendo aquilo, você entender qual que é o seu papel na sociedade. Não só de trabalho e de fazer a roda rodar, mas de construção. O propósito lhe traz sentido para a vida Uhum. e nos dá força, nos dá ânimo, né? De Sim. prosseguir. E não tem como você ter propósito se você não se conhece. É. Não tem como, cara. Não tem Porque eu como. só tenho um propósito a partir do momento que eu defendo alguma coisa por conta da minha vivência. Se você pegar os caras mais top do mundo, os caras que tá nessas cartinhas aqui, os caras sabem exatamente o que eles precisam fazer. Eles acordam, cara, eles treinam, eles se exercem aquela função que eles escolheram para ter. Cara, eles defendem o ponto de vista deles. Eles são pessoas que vivem pelo propósito. Saca? É disso, cara. E a gente não vive dessa forma. A gente vive para fazer um churrasquinho na sexta-feira, no final de semana. A gente vive para poder comemorar o aniversário do ano que vem. E a vida é muito mais que isso, A né, gente vive para gente? poder comprar um carro da hora para poder andar tranquilo. E sabe o que acontece? As pessoas viram para você, se você não faz esse tipo de coisa, se você não vive a semana esperando pela sexta-feira, e falam: Rafa, você tá errado, cara. Gente, Tem alguma coisa é acontecendo terrível, de né? errado. É isso. Você acredita que às vezes em outras situações, mas eu chego a pensar assim, será que eu estou errada? Aí eu paro e penso, não, eu tô certa, é isso mesmo. Porque às vezes a maioria está querendo te levar para um caminho, mas não é aquele caminho que você quer, você decidiu ir por outro. Mas como é a grande massa ali, eu me questiono pelo menos às vezes, falei, será? Aí eu paro e penso, não, é isso aí mesmo. Mas é complicado. E a vida é muito mais que um sextou, né? É muito mais que uma bebida no fim de semana. Poxa, tem que ser algo mais, isso é muito pequeno. Você vai viver por um churrasquinho no final de semana. Gente, pelo amor de Sério Deus. isso? É sério isso? Você que tá vendo a gente aí, se você tem 20, 25, 30 anos, é exatamente isso que você quer, velho.
Cara, Porque Tipo, você vai pra você academia quer pra ter uma saúde. vida aí, Você quer cara. ter saúde pra quê? Pra beber no final de semana? Tipo, isso é a vida? eu vou voltar lá atrás e eu vou falar, ó, quando a gente começou a conversar, eu falei de dados. Os dados estão aí para poder ensinar os caminhos. É. Mas a habilidade quem tem que ter são as pessoas. A gente tem que viver. Obviamente a gente vai errar na habilidade, mas não por causa de um dado. Uhum. Só que a sociedade está indo para um caminho onde os dados já estão irreversíveis. A gente está em uma beira de uma extinção ou de uma diminuição muito grande da sociedade. E isso é o preço que nós estamos pagando por todas essas escolhas que não faz a gente se conhecer e não faz a gente poder ser a nossa melhor versão. Tem mais um dado interessante aí. 2,5% da sociedade são os denominados inovadores, né? São as pessoas que seguem um propósito, né? Que elas estão participando de uma tonelada de erros que deram certo, né? E o restante é a grande massa, né? Igual você comentou. São as pessoas que às vezes vão consumir algo inovador, É o são as caminho pessoas. solitário, né? Exatamente. É um caminho que é automático, entendeu? É um caminho que carece de autoconhecimento, carece de um movimento único de se entender, entender o que quer para a vida, entendeu? É complicado isso aí, cara. Eu coloquei um quadro no meu quarto de um poema que chama O Homem na Arena, né? Eu coloquei ele em inglês para me forçar a ler inglês, mas eu coloquei lá porque ele diz assim: não é o crítico que importa. O que importa é o homem que está na arena com a cara suja de suor e sangue, e que se ele falhar, ele falhou de forma ousada. E ele segue uma vida cheia de vitórias e não uma vida tímida. Ou seja, quem está na arena é o pessoal que está empreendendo, é o pessoal que está indo além, que deixou um vício de lado e que está correndo atrás. Entendeu? E todo dia, às vezes eu estou me sentindo muito ruim e eu penso, não, peraí, eu sou o cara que está na Tô arena. na arena. Eu não sou o cara Deixa eu lutar porque eu tô na está arena. criticando É isso alguém. aí. Se eu estiver criticando alguém, eu estou muito errado. Entendeu? Então, eu coloquei isso como forma de inspiração para eu saber realmente qual é o meu propósito, né? Saber que às vezes eu posso estar errado, mas eu sei realmente o que eu quero. E essa é a lição prática para você. A pergunta é a seguinte qual é a forma, qual é a mudança que você vai fazer na sua vida para mudar os seus resultados? Você que não está, vai pra arena. Você tem que ir para a arena. Você tem que mudar alguma Pegar coisa suas aí. mangas aí. Exato. É isso aí, cara. E eu vejo aqui que o erro, ele é uma concepção que a gente tem desde que você não está numa construção. Se você está construindo algo na sua vida, se você se conhece o suficiente, você sabe que você está fazendo o melhor nas condições que você tem. Quando você tiver condições melhores, você vai fazer melhor ainda. Se você está fazendo o seu melhor, não é um erro. É um resultado que você só está melhorando. Então, você muda a sua percepção. E você muda a forma de enxergar as coisas. Eu penso muito em você pensar de forma construtiva. Ter um mindset de desenvolvimento. Não um mindset de fixo, um mindset de destruição. Então, pensar positivo, e esse mais não é bom, esse mais é construção, vem muito disso. De ter pensamentos, de ter postura, de ter uma vida que você constrói. Tudo que você constrói, você não vai ver erros. Você vai ver coisas a serem melhoradas. Sim, esse é É. o ponto. E é aí que tá. Se você não coloca coisas negativas na sua cabeça e você foca naquilo que você precisa fazer, você tem muito mais energia. Eu falo que o erro é só um feedback. Poxa, não deu certo aqui, então que caminho que eu vou, né? Até você encontrar o caminho certo, que vai chegar no resultado que você quer. Perfeito. É isso, cara. Valeu Mais mais uma vez. considerações? Mais alguma coisa? Eu acho que Então, É isso aí, fechou. pessoal. Curte, compartilha, Comenta. comenta. e vai para a arena. É isso aí, galera. Valeu, Rafa. Mais uma vez. Valeu, Valeu, Viviane. meninos. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tamo junto.